Biografia. Nascido em São Miguel do Pinheiro, Concelho de Meitola e Distrito de Beja, Portugal, de mãe com ambas origens cristã nova e cristã velha, e de pai cristão velho. No aspecto religioso e da educação é presumível que com o cristianismo católico terá possivelmente recebido também uma influência judaica por via de sua madrasta cristã nova e segunda mulher de seu pai, Maria da Costa. Chegou ao Brasil em 1618 com o pai, Fernão Vieira Tavares, antigo partidário de Antônio Prior do Crato, tesoureiro da Bula da Cruzada e moço da Câmara do Rei, designado capitão-mor governador da capitania de São Vicente em 1622. Era assim preposto do conde de Monsanto, donatário da capitania de São Vicente. A mãe era Francisca Pinheiro da Costa Bravo. Antônio Raposo, aliás, nunca perderia contato com os interesses da coroa. Morto o pai, 1622, transferiu-se para o Planalto de Piratininga, fixando-se na vila de São Paulo, onde logo se entusiasmou em participar nas expedições destinadas a aprisionar índios. Em 1628, participa enquanto imediato de sua primeira bandeira, chefiada por Manuel Preto, com um efetivo de 100 paulistas e 2.000 índios auxiliares. Esta expedição, dividida em 4 companhias, rumou para o Guaíra, no atual estado do Paraná, e diz-se que ela iniciou o processo de expulsão dos jesuítas espanhóis, ampliando as fronteiras do Brasil e assegurando a posse dos territórios dos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul. À frente de 900 brancos e mamelucos e 2.000 índios, uma verdadeira cidade em marcha. A vanguarda de sua bandeira, pequena coluna comandada por Antônio Pedroso de Barros, livre de quase todo o equipamento, seguia mais depressa. A retaguarda era chefiada por Salvador Pires de Mendonça, Pedro Vaz de Barros, Brás Leme e André Fernandes comandavam companhias. Formando sistema com a bandeira, outra tropa comandada por Mateus Luiz Grou varou os sertões de Biaguira nas cabeceiras do rio Ribeira. Comandados, seguiam na bandeira, entre outros, Frederico de Melo, João Pedroso de Barros, Antônio Bicudo, Simão Álvares. Ia com eles o cacique Tataurana, capturado no local. Outros cargos. Em janeiro de 1633 foi eleito juiz ordinário, e logo a seguir, desistiu do cargo pois foi provido pelo conde de Monsanto no ofício de ouvidor da capitania de São Vicente. Em julho de 1633, foi assaltado o colégio e a igreja dos jesuítas em Barueri, povoação perto de São Paulo, expulsos os padres e pregadas as portas. Os assaltantes, Antônio Raposo Tavares, Pedro Leme, Paulo do Amaral, Manuel Pires, Lucas Fernandes Pinto, Sebastião de Ramos, eram todos homens poderosos contra os quais os padres lançaram processo de excomunhão julgado, por ausência do reitor padre João de Mendonça em Cananeia, pelo padre espanhol Juan del Campo e Medina. Mas os autores do atentado zombaram da sentença trazida pelo padre e escrivão do processo Antônio de Medina, rompendo-a de suas mãos. A violência contra os padres, os paulistas justificavam porque a lei de setembro de 1611 determinava que nas aldeias de índios assistissem apenas clérigos, debaixo da imediata jurisdição real ou civil. Achando-se a 25 de julho a aldeia de Barueri em poder dos jesuítas, exclusivamente, o procurador do conselho requereu que a Câmara fosse dela tomar conta, em nome do rei, defendendo assim o que considerava uma usurpação do clero. A Câmara deferiu o requerimento e pouco depois convocou reunião dos maiorais da vila, realizada a 21 de agosto. Nesta reunião houve solidariedade de todos. A posse da aldeia tinha mesmo que ser à força. Os jesuítas se queixaram ao governador-geral Diogo Luiz de Oliveira.
O caso se arrastaria pelo menos até 1635, pois em dezembro de 1633 houve provisão ao governador-geral alegando que a posse fora embuste para encobrir o verdadeiro motivo dos paulistas, que era a escravização dos índios, ordenando a devolução da aldeia e da igreja aos padres, cassando o mandato de ouvidor a Raposo Tavares. Como devia servir ainda mais 2 anos, Raposo Tavares opôs um embargo que o ouvidor do Rio de Janeiro, Francisco da Costa Barros, recebeu em julho de 1635, para o efeito de o manter no cargo de ouvidor expulsou os jesuítas. A bandeira de 1638 ao Tape. Em 1638 partiu em nova expedição, para expulsar os jesuítas espanhóis estabelecidos nas reduções da região do Tapes, hoje Rio Grande do Sul. Deixou São Paulo em janeiro, com 120 paulistas e 1000 índios, e voltou em novembro. José Ortiz de Camargo seguia no troço do capitão Diogo Coutinho de Melo, fazendo a chamada Campanha dos Arrachás. Em novembro a bandeira chegou ao sertão dos Tapes, província que compreendia a oeste o Alto Rio Ibicuí, ao norte a Serra Geral, a leste o Vale do Rio Cai e ao sul a vizinhança da Serra dos Tapes, o centro do atual Rio Grande do Sul. A 2 de dezembro atingiu e atacou a redução de Jesus Maria, na margem esquerda do rio Jacuí, e depois de 6 horas de luta arrasou a redução, fazendo prisioneiros. Depois, atacou a redução de São Cristóbal, em Rio Pardo, e no Rio Jacuí. Logo depois tomou a redução de Santana. De acordo com a tática usada, a bandeira ia dividida em companhias, dispersas em vários pontos, guardando porém unidade de ação. Uma dessas companhias, a de Diogo de Melo Coutinho, ficou agindo no chamado Sertão dos Carijós. Esta bandeira voltou a São Paulo a 20 de janeiro de 1637, mas permaneceu no Tape Antônio Raposo Tavares. A luta contra os holandeses, de 1639 a 1642, integrou as forças paulistas, organizadas por de Francisco Rendon de Quevedo a pedido de Salvador Correia de Sá e Benevides, que lutaram contra as invasões holandesas, combatendo na capitania da Bahia e na de Pernambuco. A 7 de agosto de 1639 de Fernando de Mascarenhas, primeiro conde da Torre, lhe deu patente de capitão, pois juntara em São Paulo à sua custa 150 soldados que conduziu à Bahia. Foi-lhe mandado agregar-se ao terço do mestre de campo Fernando da Silveira. Diz Ensaios Paulistas, editora Anhembi, 1958, página 634. Entre as façanhas bélicas dos paulistas convém recordar os socorros por eles prestados contra os holandeses, quando da infeliz expedição naval do Conde da Torre, em cuja esquadra embarcou um terço formado em São Paulo, apesar de uma tentativa de revolta de feitio sebastianista contra esta recruta. Tal tropa, comandada por Antônio Raposo Tavares, destacou-se na terrível jornada chamada da Retirada do Cabo São Roque. Mais tarde novo socorro partiria de S. Paulo em defesa da Bahia, sob o comando de Antônio Pereira de Azevedo e pelas águas do São Francisco abaixo. A última expedição de 1648 a 1651. Raposo Tavares estivera em Portugal em 1647, sendo encarregado de uma missão em grande parte secreta. A sua última expedição foi chamada a Bandeira de Limites ou a Grande Bandeira aos Serranos, os limites do Peru. Embrenhou-se com algumas dezenas de homens no território mato-grossense, atingindo, pelo Madeira, o Amazonas, remontado até as terras de Quito e depois descido até Belém do Pará. Ensaios Paulistanos, p. 634. Considerada a primeira viagem em torno do território brasileiro, partiu em maio de 1648 do porto de Pirapitinguim, em São Paulo, descendo o rio Tietê rumo aos sertões do Baixo Mato Grosso. Contava com brancos, mamelucos e mais de 1000 índios. Um de seus principais auxiliares foi Antônio Pereira de Azevedo, baiano. Oficialmente destinava-se à busca de minas, sobretudo as de prata.
Afirma Jaime Cortesão em seu livro Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil que a parte oficial era descobrir metais preciosos, mas a outra parte, secreta, seria conhecer melhor o Brasil para identificar os interesses de Portugal na região. Em novembro de 1648, Antônio Raposo ordenou o decisivo ataque à destruição das reduções do Itatim, combatendo 200 paulistas e 1000 índios mansos, e seu auxiliar ainda foi o velho, sexagenário, capitão André Fernandes, que morreria no início da ação, em 1649, em local tão oposto ao sertão do Sabaraboçu, onde sempre desejara e prometera ir. Ficaram destruídas as reduções jesuítas da Serra de Maracaju e Terecane, e depois Bolanos, Xeres e outras. O ataque produziu êxodo, mas partiu de Assunção um exército tão grande que os paulistas resolveram abandonar a província. A bandeira se dividiu em duas companhias. Na companhia comandada por Raposo, era alferes Manuel de Souza da Silva. A outra era chefiada pelo baiano Antônio Pereira de Azevedo. Iniciaram assim em 1648 a famosa volta que duraria até 1651, subindo o rio Paraguai, descendo o rio Mamoré e o rio Amazonas. Teria subido pelo rio Itatim e pelo rio Paraguai até a nascente, internando-se de tal modo que se encontrou com os castelhanos no Peru, depois desceu em jangadas o rio Guaporé, o rio Mamoré e o rio Madeira, entrando no Amazonas. Deteve-se na fortaleza de Gurupá, no Pará. André Fernandes pereceu no sertão com toda a sua tropa, da qual apenas 2 índios retornariam a São Paulo. A expedição percorreu mais de 10.000 quilômetros em 3 anos, tendo usado o curso do rio Paraguai, do Rio Grande, do rio Mamoré, do rio Madeira e do rio Amazonas. Ao chegar à foz do Amazonas, em Gurupá, no Pará, a tropa estava reduzida a 59 brancos e alguns índios. Da cidade de Belém do Pará, os sobreviventes épica travessia da floresta amazônica, retornaram a São Paulo, onde o bandeirante viria a falecer em sua fazenda localizada em Quitaúna, hoje um bairro da cidade de Osasco. Poucos registros históricos ainda mencionam Raposo Tavares depois de sua última expedição. A maioria dos historiadores supõe que ele morreu entre 1658 e 1659.